Oi, gente! Mais um vídeo. Nós vamos hoje estudar sobre a crença número 6, que é a criação. Mas, primeiramente, eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. Eu tirei alguns dias de folga, que, na verdade, terminaram não sendo descanso, né? Porque entre o Natal e o Ano Novo são tantas festividades, são tantas coisas, que termina que você cansa e cansa muito. Mas estou aqui de volta para mais um vídeo. Feliz por vocês estarem aqui comigo. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, mandem seu e-mail para debbybufone@gmail.com. E se vocês quiserem participar do estudo bíblico, que nós temos todos os sábados, às 7 horas aí do Brasil, também falem no e-mail que eu mando para vocês o link. Então, vamos lá para o nosso estudo. Eu já desejei feliz ano novo? Desejei, né? Então, que Deus possa ricamente proteger vocês, abençoar vocês e saibam que o ano é desconhecido, mas o nosso Deus é um Deus conhecido. E se Ele nos guardou no passado, Ele vai nos guardar no futuro também. Então, tudo pertence a Ele, a nossa vida está entregue em Suas mãos e não tenho o que temer, né? O único temor no meu coração é o temor a Deus. Vamos lá, então, para a crença número 6. É engraçado que a crença número 6, ela foi incluída, eu acho que em 1980, por aí, mas ela foi reformulada e a reformulação, a revisão dessa crença, ela foi aprovada na Conferência Geral de 2015, aqui em San Antonio, no Texas, e eu estava lá. Mas por que foi reformulada essa crença? Porque a maneira que era expressada antes deixava margem para as pessoas acreditarem nos 6 dias de criação ou não. Como adventista, o que você acha que eu achava? O que era criação para mim? Olha, como adventista, a criação sempre esteve ligada à história da origem do mundo. Por quê? A história de origem do mundo é o que Ellen White fala pra gente, não é o que a Bíblia fala. É no Grande Conflito e outros escritos dela também. E para mim a criação era o seguinte, já existiam outros mundos criados, já existiam os anjos, já existiam outros, em outros planetas, outras criaturas que tinham sido criadas e moravam nesses outros planetas. E inclusive Ellen White viu que ela visitou um desses planetas e viu que lá tinha até a árvore da vida em cada um desses planetas. E eu acreditava nisso, que a história da criação na Bíblia era simplesmente a criação da Terra, quando Deus criou a Terra. E quando você fala na criação para um cristão, para mim foi um choque ver que ele percebe a criação como não só a criação da terra, mas a criação dos anjos e dos céus. E a gente sabe que, claro, Deus foi quem criou tudo isso. E para ele criar tudo isso, ele já existia. Então, ele não tem, como a Bíblia fala para a gente, ele não tem início de dias, ele não tem origem, ele não tem fim. Para a gente entender isso, é difícil na cabeça da gente, mas é da maneira que é. E ele que fez tudo. Só que quando a gente vê, quando eu via de acordo com a história da origem, existiam os outros mundos e teve uma guerra no céu, porque imagina, guerra nas estrelas, exatamente isso. Quando Deus estava criando o mundo, ele não comunicou a Satanás alguns detalhes que ele comunicou a Jesus. E aí Satanás ficou com inveja e aí houve guerra entre Satanás e a terça parte dos anjos e Deus. E agora a reputação de Deus estava em jogo. Imagina, Satanás era responsável agora por provar que Deus era bom. Já pensou? Meu Deus do céu, é muita loucura, né?
Mas era isso que eu acreditava, porque é isso que é ensinado na história de origem da igreja. É isso que é ensinado nas loucuras que Ellen White falou que viu, que não está na Bíblia e que não faz sentido porque não encaixa. E a gente vai ver aqui. Mas eu vou ler para vocês a descrição da crença. Olha só. Deus é o Criador de todas as coisas e revelou nas Escrituras o relato autêntico de sua atividade criadora. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo que tem vida sobre a terra, e descansou no 7º dia dessa primeira semana. Assim, ele estabeleceu o sábado como perpétuo monumento comemorativo de sua esmerada obra criadora. O primeiro homem e a primeira mulher foram formados à imagem de Deus, como obra-prima da criação. Foi-lhes dado o domínio sobre o mundo e atribuiu-lhes a responsabilidade de cuidar dele. Quando o mundo foi concluído, ele era muito bom, proclamando a glória de Deus. Agora vamos lá. Como é que ele parou para celebrar a criação? Celebrar e desfrutar a criação? Aonde na Bíblia tem isso? Porque a palavra usada no início, que prova que ele foi tarde de manhã e quando chegou no 7º dia, Deus shabatou, e que está relacionado com o nuatou, que um significa cessar, que é o shabatou, e o nuatou, que significa ficar bem quieto, a se aquietar e descansar. Mas olha, se Deus tinha que descansar, era porque ele estava cansado. E se Deus estava cansado, ele não é Deus. Entendeu aí? Agora, se você parar para pensar e ver que todos os dias, ele diz aqui que é a primeira semana, né? A semana da criação. Se todos os dias você vê, o primeiro dia da criação foi tarde de manhã, o segundo dia foi tarde de manhã, o terceiro dia e assim por diante, tarde de manhã. E o sábado é o único dia que não tem tarde de manhã. Você já parou para pensar nisso? Vamos lá. Deus, ele não parou para celebrar nada. Onde está isso na Bíblia? Mostra para mim na Bíblia onde foi que ele parou para celebrar a criação do mundo, que eu quero ver. Inclusive, os judeus, eles celebram a criação do mundo. E não é no sábado, como a igreja adventista celebra, que a criação é celebrada toda semana, é o memorial da criação, né? Segundo os adventistas. Os judeus, eles celebram, mas é no Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, que é mais ou menos em setembro. E não semanalmente, porque esse sábado da criação não era um sábado semanal, porque era um sábado de contínuo, uma continuação no estado da presença de Deus, que era para o homem viver. Foi assim que Deus criou o homem, para estar no eterno sábado, a gente pode dizer. Não esse sábado semanal. Uma outra coisa aqui. É engraçado, porque eles dizem aqui, no 6º dia Deus criou o homem, criou as formas superiores de vida animal, e ele criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Olha só, eu acredito, eu sou criacionista, eu acredito que nada foi criado senão por Deus. E eu acredito que todos nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Somos também triunos, porque nós temos corpo, alma e espírito. E essa é um outro estudo que a gente precisa fazer também, porque quando eu falo que eu acredito em espírito, alguém me perguntou se eu me tornei católica ou espírita. Eu falei assim, como assim? Me explica isso aí. Eu me tornei uma crente na palavra de Deus. E
porque eu era uma crente nos ensinos de Ellen White. E eu me tornei uma crente na palavra de Deus. E é por isso que eu faço esses vídeos. Para que vocês considerem deixar os livros de Ellen White para trás, comprar uma Bíblia nova e começar a estudar para vocês verem as discrepâncias dos ensinos dela. E que aqui na Bíblia você encontra a verdade e não nas heresias que ela fala, porque são verdadeiras heresias. A grande maioria do que ela coloca nos escritos dela e que são propagados aí pelos ensinos dentro da Igreja Adventista. Muitas pessoas não leem os livros dela, mas acreditam no que ela ensina, porque, claro, tudo é ensinado dos púlpitos e através da lição da escola sabatina. Mas vamos lá. Ela diz que todos foram criados à imagem de Deus, não é isso? Mas ela também acreditava numa amalgamação, que era exatamente seres que foram nascidos de homens que se relacionaram com bestas. Então, animais e homens se relacionaram e procriaram certas raças, que ela diz aqui que até esse dia existem raças que ainda têm a semelhança de animais. Que raças são essas, Ellen? Entendeu? Aí a gente tem uma ideia do que é que ela se referia a essas raças, por quê? Porque ela era uma mulher racista. Quando existem algumas coisas que ela falou aqui com relação a pretos e brancos, e eu queria que vocês vissem. Tá, deixa eu ver. Tá lá no livro Dons Espirituais, volume 3. Ela diz, ela fala sobre amalgamação, né? Que é os seres nascidos dentre a procriação entre homens e bestas e animais, que cientificamente é impossível isso acontecer. E ela fala mais uma coisa assim. Ela diz que, por exemplo, depois da Guerra Civil aqui, quando os escravos foram liberados, muitos estavam agora com condições, tinham liberdade de encontrar outros trabalhos, outros empregos, estavam vivendo uma vida de liberdade. E aí ela escreveu para algumas pessoas dizendo que as oportunidades que estavam aparecendo para os homens de cor, que eram os homens negros, as pessoas negras, no sudeste dos Estados Unidos, mas que eles possam encontrar trabalho, mas os brancos têm que liderar os negros. Isso é ela dizendo, tá? E tá aqui no livro Dons Espirituais, volume 3. Então, ela não achava que branco era igual a negro. E tem mais, ela diz: não deve haver casamentos entre brancos e negros. Por que, Ellen? Porque ela não achava que brancos e negros eram criados à semelhança de Deus. Ela nitidamente dizia que brancos e negros eram diferentes e os negros eram inferiores. Olha o que ela fala: no céu não haverá diferença em cor. Todos seremos brancos, igual a Cristo. Olha, o meu Deus, Ellen, ele não se preocupa com cor da pele. Porque pretos, brancos, amarelos, azuis, roxos, a cor que você colocar aí, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, sim. Depois a gente encontra também na Bíblia que apenas os que acreditam que Jesus é o Salvador têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas apesar de todos não sermos filhos de Deus, nós todos somos criaturas de Deus. Os meus irmãos são os que têm Deus como Pai, porque acreditam em Jesus. Mas todos os seres humanos são criaturas à imagem de Deus, igual a mim. Não importa a cor da pele. Então, ela não acreditava que o homem era feito à imagem e semelhança de Deus em igualdade, porque, como está dito aqui, tá vendo? A gente precisa saber o que está por debaixo dos panos, o que está debaixo do tapete, do carpete, né? É do tapete. Porque diz uma coisa e a outra, na verdade, que é muito bonito você dizer isso, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas me mostra como é
que você acredita, as coisas que você escreveu com relação a isso. E você não acredita na igualdade das raças. Olha, falando como se estivesse falando para Ellen White. Mas eu falando para vocês que estão lendo a Ellen White, que era isso que ela ensinava. Ela dizia, né, inclusive, que ela teve uma visão que ela foi para outros lugares, foi para outros países, outros planetas. E ela viu, inclusive, que nesses outros planetas existia a árvore da vida, que eram planetas não caídos, com raças não caídas como a nossa. Ellen. Ela recebeu asas também. Deram um par de asas para ela voar para esses planetas. Ai. O que mais? Vamos aqui para os dias da criação. Aqui nesse parágrafo, eles falam que, assim, os dias mencionados no relato bíblico da criação representam períodos literais de 24 horas. Yom. Inclusive, eles falam aqui que é o Yom em hebraico. Realmente, o período é de 24 horas, Yom, mas ele também pode ser traduzido como um outro período. Mas aqui ele fala que os dias de criação foram exatamente o dia que é 24 horas. Agora, se ele fala que isso aqui é literal, mas a mesma palavra que é usada lá quando Deus fala para Adão e Eva, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Aí não, esse dia não é literal, porque aí começou um processo de morrer que só terminou 900 anos depois. Tá vendo aí a discrepância? Ou é ou não é, ou é uma coisa ou outra. E a gente sabe que é literal, e aquele dia literal de Adão e Eva, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer, eles morreram sim. Mas aí você tem que acreditar na Trindade, inclusive na criação, que fomos feitos à semelhança de Deus, e temos corpo, alma e espírito. Aí perguntaram para mim uma vez por que eu tô acreditando em que a gente tem espírito. Eu me virei espírita ou católica. Eu falei assim, eu virei crente da Bíblia. Deixei de ser crente de Ellen, passei a ser crente da Bíblia. Mas também vamos estudar, porque é uma das crenças dos adventistas. Aí você pergunta, eu fiz um comentário outro dia, as pessoas, alguém falou assim, você não conhece a doutrina da Adventista. Eu falei assim, eu cresci na igreja adventista, eu praticamente nasci e cresci na igreja adventista. Eu conheço a doutrina, eu fui líder dentro da igreja por muitos anos. Eu fui comissionada para trabalhar dentro da conferência dos adventistas do sétimo dia. E eu era líder em todas as partes que você pode imaginar dentro de uma igreja. Eu participei. E eu conheço muito bem das doutrinas, porque eu era uma das fanáticas que tinha que seguir tudo e fazer tudo de acordo com o que Ellen White falava. Então, acho que dava para eu ser qualificada como entender da doutrina da igreja adventista. Aqui, ó. Se um cristão ler isso aqui, ele vai dizer, what? O que são os céus? Algumas pessoas sentem-se perplexas, o que é compreensível, face aos versos que afirmam que Deus criou os céus e a terra e que ele fez o sol, luzes e estrelas no quarto dia da semana da criação. Então, aí tem uma pergunta aí. Se ele só criou o sol no quarto dia da criação e o dia é as 24 horas da terra girando ao redor do sol, como é que foi um dia, entendeu? Tá entendendo o que eu tô perguntando? Então, assim, a Bíblia, na descrição da criação, ela deixa margens para pessoas acreditarem que foi 6 dias literais ou que foi mais do que isso. Eu acredito nos 6 dias literais, eu acredito na criação. Pronto. Nada mais do que isso. Mas existem pessoas que não acreditam e isso não é um teste de fé. O teste de fé é você acreditar que sim, Deus
foi quem criou, e nada do que foi criado sem ele. Mas olha aqui como é interessante. A semana da criação, por certo, não envolveu os céus. Olha só. Onde Deus habita desde a eternidade. Os céus de Gênesis 1 e 2 provavelmente se referem aos planetas e estrelas que se encontram mais próximos da Terra. O mais provável é que a Terra, em vez de ter sido a primeira obra do Criador, tenha sido, na verdade, a última. Mas eu falei para vocês, para mim, como adventista, o que eu acreditava, porque é o que está no grande conflito, a história da criação é a mesma, a história de origem, que eram os anjos já existiam, os outros planetas já existiam, e Satanás teve uma briga lá com Deus, por causa que Jesus que estava recebendo as informações mais próximas, e ele não, ele ficou com inveja, e houve a briga, houve aquela guerra horrível, e ele foi expulso do céu. Deus poderia ter terminado com ele e com a terceira parte dos anjos na hora, mas ele não fez porque os outros mundos estavam olhando para ver se Deus era bom ou não. Então, agora cabia a Satanás mostrar o caráter de Deus. Você já pensou? O meu Deus não precisa que ninguém prove o caráter dele. Já falei isso para vocês. Se o meu Deus precisar que alguém prove que o caráter dele, ele não é Deus. Ele é meu Deus, o caráter dele é divino. E ninguém, nem Satanás, vai colocar em risco a credibilidade do caráter de Deus. Então, dizer aqui que essa descrição de criação é simplesmente para a Terra, o cristão ele não entende assim. Foi um choque para mim, porque ele entende que a criação inclui os anjos também. Entendeu? E foi realmente, os anjos são criação, ou não são? Né? E aí quando Ellen White vem e diz que Jesus ele é criação também, aí está colocando Jesus no mesmo nível de Satanás. Já pensou? Gente, para de ler essas coisas que Ellen White ensina e para de estudar a lição da escola sabatina. Eu vou dizer isso aqui 28 vezes. Pare de estudar a lição da escola sabatina e estudem a palavra de Deus. Mas, porque alguém falou assim, olha, os outros mundos não caídos estão separados da nossa. A gente não consegue ver, porque nós estamos em quarentena. Porque nós temos o vírus e esses outros mundos não têm. E eles estão sendo protegidos de nós. Mais ou menos assim, né? Mas onde é que está na Bíblia isso? Mais uma coisa aqui. Como eu falei para vocês, as histórias não se encaixam. Olha o que é falado aqui nesse parágrafo. Quando Cristo... Nossa, é bem romântico isso aqui agora. Quando Cristo, com infinito e carinhoso amor, se ajoelhou sobre Adão, moldando o primeiro homem com suas amorosas mãos, certamente sabia que em algum dia futuro as mãos dos homens se voltariam maldosamente contra ele e lhe pregariam as mãos na cruz. Em certo sentido, a criação e o Calvário se fundem, pois Cristo, o Criador, foi morto desde a fundação do mundo. Pera aí. Sabe quando uma criança conta uma mentira e você pega na mentira e você começa a fazer perguntas e a criança começa a contar a história e ela esquece dos detalhes e ela conta outros detalhes que não se encaixam, você vê nitidamente que é mentira? É a história daqui. Ellen White, ele aqui fala que o Criador ele foi morto desde a fundação do mundo. E a gente sabe que isso é verdade, que isso está na Bíblia. Mas a gente também sabe que Ellen White conta a história da origem, que ela diz que Jesus foi para Deus 3 vezes, implorando a ele para vir morrer por nós. Quer dizer, ele não estava... o projeto de salvação, o projeto de salvação do Calvário não estava desde a criação do mundo,
porque na criação do mundo houve aquela confusão, e Jesus foi implorar a Deus para vir morrer por nós. E como é que agora está dizendo que um está entrelaçado com o outro? Entendeu? Tá vendo? Não encaixam, porque essa mulher ela lia coisas em todo canto, ensinava tudo que ela via e dizia que era uma visão que ela tinha tido. E, mais uma vez, digo para vocês que não se encaixam. Mas olha, essa crença de criação, ela é basicamente para defender o sábado. Por isso que já no início você vê que os 6 dias, o sábado descansou, que na verdade o meu Deus não descansou, vocês sabem. Você viu isso, eu mostrei para vocês. Por que o sábado foi dado 430 anos depois da promessa que Deus tinha dado para Abraão? 430 anos depois. E sabe por que foi que ele deu esses mandamentos? Ele deu o quarto, principalmente, ele falou que eram para vocês lembrem-se que vocês um dia foram escravos no deserto de lá do Egito. Vocês eram escravos. E agora eu dou um dia de descanso para vocês. Porque lá no Egito, lembrem-se, vocês não tinham descanso, vocês trabalhavam todos os dias da semana. E agora eu dou um descanso para vocês, mas eu quero que vocês lembrem nesse dia de descanso que sou eu, Deus, que estou dando isso para vocês. Porque vocês não tinham, vocês eram escravos. Ai, Senhor, mas olha, é muita coisa que a gente precisa ter cuidado. Porque quando a gente lê aqui, a gente vê claramente que existe uma necessidade de fazer as coisas ficarem mais parecidas com o cristianismo, quando na verdade não é. Porque é tudo baseado na história de origem de Ellen White e não na história da criação da Bíblia. Eu tenho um amigo aqui nos Estados Unidos, o nome dele é Vernon, Dr. Vernon. Ele escreveu um livro que é Evidência para Defender uma Terra Jovem, repensando o processo radiométrico de datas. Ele tem doutorado em física nuclear e ele foi um dos consultados aqui para quando estavam construindo o museu de criação, de acordo com a Bíblia. E ele defende a Terra Jovem, a criação há 6.000 anos. Eu acredito nisso também, mas se você acredita que o tempo foi 6.000 anos ou mais, isso não é um teste de fé. O teste de fé é você acreditar que foi Deus quem criou. E não o evolucionismo que prega por aí que houve um Big Bang e as coisas passaram a existir. E isso aí, na verdade, acho que você precisa ter mais fé para acreditar nisso do que eu acreditar que foi o meu Deus que criou. O meu Deus que não tem início de dias nem fim. Ele não tem começo nem fim. Como eu vou explicar isso? Eu não sei. É a eternidade no passado e a eternidade no futuro. Esse é o meu Deus. Então, por isso que eu digo para vocês, parem de ler as lições da escola sabatina, porque as lições da escola sabatina, a maioria aprende por aí, porque a maioria não lê os livros de Ellen White. Eu lia, a maioria não lê. O sábado na Bíblia, ele na Bíblia, como foi dado, porque foi dado, a diferença do sábado da criação para o sábado semanal e o sábado de descanso que foi dado lá no Sinai. O sábado foi criado no 7º dia. Se na criação foi dado os 10 mandamentos, como é que podia? Não tinha sábado ainda. O sábado foi criado no 7º dia. Não é isso? Então como é que é esse sábado agora? O sábado, na Igreja Adventista, ele se tornou o bezerro de ouro. Sabe como lá em Romanos 2, quando Paulo fala que os homens foram entregues às concupiscências da carne, porque eles deixaram de adorar e servir o Deus Criador e passaram a servir e adorar a criatura? É exatamente isso. O bezerro de ouro da Igreja Adventista é o sábado.
existe uma verdadeira adoração por esse dia. É a adoração da coisa criada, o dia criado, ao invés do Criador. Então, que vocês possam ir para a Bíblia, para a palavra de Deus, porque aqui está toda a verdade. Vocês estão sendo enganados, e inclusive eu queria pedir uma coisa para vocês. Esse trimestre, vocês vão estar estudando o livro de Hebreus. Mas não se enganem, vocês não vão estar estudando o livro de Hebreus. A lição da escola sabatina vai estar trazendo como se fosse um estudo dentro do livro de Hebreus. Inclusive, o livro que é tirado para acabar com a doutrina do juiz investigativo e do santuário com seus compartimentos lá no céu, e que Jesus está fazendo o juiz investigativo lá no lugar dos santos, de que ele só entrou lá em 1944, eles usam exatamente o livro de Hebreus para defender. E eles usam passagens tiradas daqui e dali, passagens tiradas do contexto. Quando, na realidade, se você lê o livro de Hebreus, você vai ver e você vai ter condições de refutar os ensinos da lição da escola sabatina que são estudados nesse trimestre. Então, vão ler o livro de Hebreus, leiam por vocês mesmos. Orem para que Deus abra os seus olhos. E eu também vou estar orando para que muitos possam se levantar para ler a palavra de Deus e o que a palavra de Deus diz. E como eu prometi para vocês, no final eu daria para vocês uma contradição de Ellen White e uma profecia que não foi cumprida. Uma contradição dela, eu achei interessante, que tem umas pessoas que dizem que eu saí da igreja para comer carne de porco. Não pode ser a mentira maior do mundo. Não pode ser uma mentira maior que essa, porque eu nem gosto de carne de porco. Eu já comi e não comerei de novo. Porque, não sei, eu não tenho. Agora, a rema, que é o presunto, eu acho. Presunto é bem gostoso. Mas não foi por isso que eu saí da igreja. Eu saí da igreja porque a palavra de Deus me fala a verdade. E a igreja me contava as histórias que Ellen White contava. E eu decidi ser uma crente na Bíblia e não uma crente em Ellen White. Mas vamos lá para a contradição. Tinha uma família amiga dos White chamada Curtis. Era o sobrenome dessa família. E eles se comunicavam por cartas, moravam em estados diferentes. E um dia essa família Curtis decidiu que não iam mais comer carne de porco, porque na Bíblia, lá em Levíticos, realmente fala que o porco não deve ser comido. E eles resolveram que não iam comer mais e escreveram para Ellen White que tinham tomado essa decisão, que achavam que não deveriam mais. Ela, como não foi ela que tinha recebido essa visão, ela falou para eles, não, tá errado isso aí, porque se for uma visão de Deus é para ser para todo mundo. Peraí. Mas só se fosse a visão vindo de Ellen, né? Porque como essa mulher achou que era, ela falou não. Inclusive nessa carta, no verso da carta, existe, na letra do marido dela, o Tiago White, ele diz assim: acabamos de matar um porco de 200 libras. Então assim, aí depois ela vem dizendo que não é, aí fala aquela história, você sabe que aí dentro da igreja adventista é um anátema a carne de porco, né? E agora a falsa profecia. Ela está lá em Testemunhas, no livro Testemunhas, volume 1, página 258 e 259. Ela disse, Ellen White, vocês sabem a história dos Estados Unidos, sabem da guerra civil que nós tivemos aqui, e sabem muito bem da abolição da escravatura e o envolvimento de Abraham Lincoln nesse período. E ela diz que a guerra civil ela não foi para a abolição da escravatura. Leia a história. E ela também diz que durante a guerra civil a Inglaterra iria declarar guerra aos Estados Unidos. Olha só, a guerra que estava acontecendo era o Sul e o Norte. Era uma guerra civil, uma guerra interna. O Sul contra o Norte. Tá?
mas ela disse que não, que a Inglaterra ia entrar nisso e a Inglaterra ia declarar guerra para os Estados Unidos. Aí vocês olham para a história e vocês veem que não é verdade. Então, são detalhes, são coisas pequenas que a gente não aprende, sabe? Muita coisa eu não aprendi na igreja, porque não é falado isso. Quem vai falar essas coisas? Não fala. Então, quando você descobre, você sabe, você vê, meu Deus do céu, não dá para continuar no engano. Então, é por isso que eu faço esses vídeos para vocês, para que vocês possam ter a vontade de ir atrás, parar de só ler as coisas que Ellen White ensina, porque tudo que é ensinado dentro da igreja adventista vem de Ellen White. Eu queria que vocês deixassem de lado esses ensinos de Ellen White, que eu digo para vocês, são heresias. A grande maioria dos ensinos de Ellen White são heresias. Passem a ler a Bíblia, e a Bíblia somente. Vocês vão encontrar vida nessa Bíblia. Porque quando vocês passam a ler, entendendo o que está escrito na Bíblia, porque o que está ali é o que é verdade. O que está aqui, o que está escrito aqui, está escrito com um propósito, e você lê e você entende. E mais uma coisa, a Bíblia, entender a Bíblia está muito ligado, eu acho, completamente ligado à salvação. Porque você sabe que o Espírito, lá em Romanos, Paulo diz que o Espírito de Deus se comunica com o meu Espírito. Só que lá quando no jardim, Adão e Eva, o Espírito morreu. Lá em Efésios diz que quando eu nasci, eu nasço em pecado. Em algum momento da minha vida, eu decido que Jesus é o meu Salvador, que ele foi enviado por Deus, que ele morreu pelos meus pecados, como está lá em 1 Coríntios 15, que ele foi crucificado, ele foi enterrado, ele ressuscitou e está à direita do Pai. Tudo isso de acordo com as Escrituras. Está lá em 1 Coríntios 15, esse é o Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. E quando você aceita isso, o seu espírito vive. E quando o seu espírito vive, você passa a entender. Porque, gente, é impossível que eu passei minha vida lendo a Bíblia e não via essas coisas que eu vejo hoje. Então, eu imploro a vocês, se coloquem de joelhos e confessem a Jesus. Jesus, não o Jesus que Ellen White descreve, mas o Jesus que está descrito na Bíblia. E faça dele o seu Salvador. Peça para ele habitar em seu espírito. E o seu espírito será reavivado. E você vai agora comprar uma Bíblia nova. E você vai começar a ler a Bíblia. E você vai entender a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. E principalmente, não esqueçam, leiam o livro de Hebreus durante esse trimestre que estarão estudando aí a lição da Escola Sabatina. O livro de Hebreus. Que Deus abençoe vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus.